Olá, gente, vim fazer um vídeo aqui bem bacana, falando um pouco como começou a trajetória da arte comigo, quem começou e como que foi isso aí. Eu comecei a desenhar muito pequena, faz muito tempo. Só que eu deixei de lado, porque como eu sempre sofria bullying, uma vez pegaram um caderno de desenho meu e colocaram fora. E como meus desenhos sempre foram abstratos, bem simples, então eles não eram desenhos profissionais, aqueles que as pessoas desenham quadrinhos, fazem desenhos, né, com caricaturas, enfim. Não eram esses desenhos. E beleza, passou-se um tempo e daí abriu uma oportunidade de oficina de desenho com o Henrique Rubner, lá no CAPES Infantil. E eu, vou entrar nisso aí. E quando eu entrei, eu não tinha a mínima ideia que o que eu fazia era arte. E lembrando que eu tive, né, nessa, como é que eu vou dizer? Calma aí que me fugiu a palavra. Nessa transição de ser artista, eu tive também minha psicóloga. Então, meu psicólogo e o oficineiro trabalhavam juntos comigo. E eu comecei a descobrir, por exemplo, o uso do pincel mais fino, mais grosso, artistas a me inspirar. E, assim, o que a gente estava lá na Casa de Cultura. Eu tô falando um pouquinho de como é as coisas, pra mim depois eu falar como aconteceu. E o professor Henrique falou uma coisa assim, incentivem, porque às vezes tem um artista ali dentro, mas não há um incentivo, não há aquela... Como é que eu posso dizer? Não desperta o artista que há em si, sabe? A pessoa tá ali, só que ela não sabe que aquilo é arte, assim como eu. Enfim, passou-se um tempo e daí eu comecei a desenhar. E eu comecei a investir naquilo. Por exemplo, comecei a investir em lápis de cor, canetinha, tinta, pincel. Comecei a ir na Praça da Matriz, na Praça da Prefeitura. Tive minha primeira exposição oficial aqui em Cruz Alta, lá no Setembro Amarelo. Fui no Ouvido Médio inúmeras vezes, quando tinha o evento do Gole, quando tinha o evento dos próprios do Ouvido Médio que tinham, eu ia. Então eu comecei a dar ênfase para arte. E eu comecei assim, gente. Olha o que era a minha arte. Eu pegava, fazia um monte de rabiscaria, ó, puff. E era aquele rabisco, gente, pra mim, ou tava significando raiva, porque quando eu tava com raiva, gente, eu furava o papel. Ou que eu tava feliz, eu botava um monte de misturas e não sei o que. E quando eu tava triste, eu botava um monte de cores, bege, preto, branco. E eu comecei daqueles rabiscos a fazer arte. Então eu comecei a dar sentido. Então eu comecei a dar linhas, eu comecei a proporcionar a mim, transformar aquela tristeza, aquela alegria, aquele sonho, como eu fiz aqui, aquelas coisas que eu estava fazendo, em sonho. E é uma trajetória, um caminho, assim como eu sonhei. É uma trajetória, um caminho. Eu não comecei a pintar quadros quando eu comecei lá. Gente, claro que aquele quadro ali não é meu, é da minha mãe, tá? Gente, eu comecei num papel rabiscando e fui dando sentido. Depois eu não comecei a pintar em telas, porque eu não tinha dinheiro para isso, o capital inicial, como diz. Eu comecei a fazer em telas de madeira. E ali foi surgindo meus sonhos. Eu até tenho a minha primeira placa de madeira, eu não vendi. Eu guardo ela. Essa foi a minha primeira placa de desenho. Essa foi minha primeira, gente. Eu fico feliz porque foi a primeira vez que eu transmiti. E depois dessas tiveram muitas.
teve quadros comprados, gente vindo. E o que eu vou falar hoje para vocês, inscritos? Nós estamos numa época de quarentena, vou ocupar essa época para dizer, nós estamos numa época de quarentena. Infelizmente, a gente tem que ficar preso em casa em relação de que tem o coronavírus, é um risco muito grandioso. E nisso, gente, a gente acaba se perturbando às vezes, tendo coisas que a gente não quer, sabe? Pega uma folha de papel. Pega uma folha de papel e faz o seguinte. Pega uma folha de papel, simplesmente pega e rabisca. Rabisca tudo, sabe? Sabe quando tá com uma crise, tu quer rabiscar tudo, tá com raiva, tá triste, tá um monte de sentimento, rabisca. E depois traça no outro dia, tu rabisca de novo. Rabisca, por exemplo, uma semana. Na segunda semana, tu pensa que tu vai desenhar. Tu pensa o sentimento, abstrai, pode abstrair ou concretizar, tanto faz. E depois vai trazendo sentido. Na terceira semana, aquele sentimento, tu pega o abstrato e o concreto e mistura. E isso vai te trazer uma profundidade. Depois pega cores que tu ama e transmite naquele sentimento. Por exemplo, eu amo verde. Só que se eu tô triste, eu vou pegar um verde bem fraco como esse. Se eu tô irritada, eu vou pegar um verde muito forte. Então vão transmitindo isso. E na quarta semana, que vai concretizar um mês, porque o mês tem 4 semanas, na última semana pega os seus desenhos que tu foi fazendo no primeiro dia e olha para isso. E não para, sabe? Porque quando tu desenhar na quarentena, desenha na quarentena, desenha após a quarentena, desenha, sei lá. Mas o desenho, eu tô falando no desenho, porque depois eu vou falar da música, depois eu vou falar de outras coisas, depois eu vou falar em... Vocês sabem, né? O canal é de tudo um pouco. Aqui tem tudo que vocês pensarem. Depois eu vou mostrar pra vocês outras maneiras, mas... Sim, tentem transmitir pro papel aquilo que vocês sentem. Não só agora na quarentena, mas depois. Isso vai transformar a vida de vocês, sabe? Se você me assiste aí e toma remédio controlado, desenha, sabe? Tu vai diminuir o teu remédio porque tu tá transmitindo pro papel. Se tu tem ansiedade, quando tiver uma crise, eu sou assim, quando eu tô chorando demais, eu pego e começo, meu papel fica todo molhado. Por isso que eu comprei esses mais duros, porque meu papel fica todo molhado. E aqui eu torno em aquarela, infelizmente. Mas depois daquilo que eu choro, que passa tudo aquilo, eu vejo, eu fiz uma obra de arte. E eu me acalmei naquilo. Então tragam um desenho pra vocês como uma forma de se ambientalizar, sabe? Se você não tem nenhum problema neurológico e tá passando na quarentena e tá assim, tá braba, tá irritada, tá assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Desenha, transmite pro teu papel, faz aqueles processos que eu falei que vai melhorar. E tu vai ver como a tua vida melhora quando tu começa a transmitir aquilo que tu sente do teu coração pro papel. Valeu, galerinha! Eu espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo eu vou fazer mais coisas. Eu ainda vou trazer pinturas aqui pro canal para ficar mais legal ainda. Minha mãe vai me auxiliar, ela vai fazer uma visão de cima enquanto eu vou pintando. E vou trazendo mais novidades para nós, mais coisas legais. E espero que vocês tenham gostado. Vou retornar e logo vou ter um tambor para poder tocar e cantar para vocês. Valeu, gurizada!